Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live que realizaremos hoje. Teremos a honra de receber os nossos queridos amigos Major Olavo e Major Aguiar do Blitz Digital. Uma noite em que teremos oportunidade de falar daquilo que obviamente é a nossa maior paixão e a paixão da maioria dos nossos seguidores, que é falar de polícia. E eu não poderia dar continuidade a esse ciclo de lives que nós iniciamos lá no início da pandemia. Já são mais de 80 lives em que a gente sempre tem como foco as ciências policiais, a segurança pública e áreas correlatas, sempre convidando personagens, atores, a maioria deles obviamente policiais, que se devotam ao estudo das ciências policiais, que se interessam, são pesquisadores, são policiais, operacionais, acadêmicos. Também, obviamente, tivemos oportunidade de ter parlamentares aqui no nosso ciclo de live. Estou sempre falando de polícia, segurança pública e ciência policial. Lembrando que aqueles que não puderam acompanhar as nossas lives, todos estão disponíveis no canal da editora Última Ratio no YouTube. Lembrando que essa é uma iniciativa da editora Última Ratio. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel da PMDF, Luciano Loyola. Também sou doutor em Direito e apaixonado pela ciência policial. Vou verificar aqui se eu já consigo convidar os meus nobres amigos majores. Não, eles ainda não estão disponíveis, aguardando aqui. Se tiverem me visualizando e tiverem algum problema com a internet, sempre acontece. Afinal, esse novo normal, ficamos na dependência da internet e às vezes acontecem alguns probleminhas. Na semana passada tivemos a honra de receber aqui o meu grande amigo, companheiro de turma, Fábio Pereira Margarito, Tenente Coronel, comandante do BPMA. Tivemos a oportunidade de comemorar online os 33 anos de criação do policiamento ostensivo ambiental no Distrito Federal, comemorando também a Semana do Meio Ambiente. No dia 5 de junho tivemos o Dia Internacional do Meio Ambiente e falamos, obviamente, de meio ambiente. E hoje, como eu já mencionei, teremos a honra de receber aqui dois grandes e valorosos oficiais da PMDF, devotados à segurança pública, causa policial. Ontem tiveram um programa muito conhecido no Brasil, Terça Livre, e hoje irão estar aqui conosco, abrilhantando esta noite, falando sobre polícia. Vou aproveitar aqui e já verificar se eu já consigo convidá-los. Ainda não. Inclusive peço aos colegas, aos majores, se eles estiverem me ouvindo, não está aparecendo aqui para mim, apesar de aparecer uma série de outras pessoas, inclusive o Granja Marques, Tenente Granja, Capitão Granja Marques, um grande amigo, e sempre está nos acompanhando aqui. Já olhei aqui, ele está disponível para convite, mas obviamente estamos aguardando aqui que entrem, para que efetivamente a gente possa encaminhar o convite, tá certo? Os majores, como eu falei, Major Olavo e Major Aguiar do Blitz Digital. Gostaria também de mandar um grande abraço para minha querida amiga, o Ronaldo aqui está dizendo que o áudio e vídeo 5.5. Queria aproveitar e mandar um grande abraço para minha querida amiga Coronel Maria Costa, da CAB, a quem eu mando um grande abraço. Teremos novidades nas próximas semanas, em que iniciaremos o nosso debate a respeito de uma temática muito importante para a ciência policial, que é ciência e política. CAB e nos apoiar nesse projeto, em que teremos oportunidade de conversar diversos atores do cenário político, não só no Distrito Federal, também no cenário nacional, a exemplo de outros colegas parlamentares que tivemos oportunidade aqui de ouvir, como o nosso querido amigo Capitão Derrite, Subtenente Gonzaga, deputado federal por Minas Gerais. Tivemos também a honra de falar com o nosso querido amigo senador Isalci, falando sobre segurança pública, e teremos a oportunidade de avançar no debate da ciência policial, obviamente convidando atores
partícipes do sistema de justiça criminal e atores que, de certa forma, possam influenciar o cenário da segurança pública e da ciência policial no DF e no Brasil. Vejo aqui inúmeros amigos, Major Jaziel, que eu mando um grande abraço, já falei aqui do meu amigo Granja Marques, Tenente Coronel Encarnação, e por aí vai. Peço desculpa por não mencionar a todos. Eu estou encaminhando aqui a solicitação para o Aguiar, já encaminhei o convite, vamos ver se dá certo. Nós iremos falar aqui a 3, Aguiar já disponível. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite, como é que vai o senhor? Tudo tranquilo, coronel? Tudo tranquilo, só não consegui visualizar aqui para encaminhar o convite para o Major Olavo. Meu amigo, o Major Olavo teve um problema. Ele teve um problema agora à noite, teve que ir para uma reunião aí de emergência no trabalho e não vai poder estar com a gente. Eu estava tentando falar com ele aqui também e não consegui. Ócios do ofício faz parte. Ócios do ofício, faz parte da profissão. Ele está como comandante de que unidade, Aguiar? Ele está no SRI, na Seção de Relações Institucionais da Polícia Militar. Então, exato. Não tem muita rotina, né? Depende muito da disponibilidade das autoridades, esse tipo de coisa. Ok, faz parte. Manda um grande abraço para o nosso amigo Major Olavo, que está aqui bem representado, né? Com quase a sua alma gêmea, como eu gosto de brincar. Major Olavo e Major Aguiar sempre inteirados em projetos fantásticos. Até mencionei aqui quando vocês estiveram no Terça Livre, um canal de referência para a direita, um debate muito interessante. Fiz até questão de replicar aqui no nosso Instagram uma fala sua. Eu vi, obrigado. Muito elogiada. Parabéns, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Olha, foi uma coisa que a gente tem defendido no Blitz, comandante, é retornar ao discurso público a palavra aos especialistas em segurança pública, porque hoje o que aconteceu aí, né, do final da década de 80 para cá é que foi tirado o espaço de fala dos especialistas de segurança pública, das pessoas que estudam, que trabalham com segurança pública. Elas foram meio que alijadas do processo da discussão pública em favor de pessoas que estudam, mas que não têm a vivência prática, né? Mais ou menos como se perguntasse, sei lá, para a mesma coisa, mas em vez de um médico falar sobre medicina, a gente traz um sociólogo para falar sobre medicina, né? Traz um antropólogo, um psicólogo. São pessoas que estudaram muito, mas que não têm ideia de como a profissão ocorre, de como é o dia a dia daquela profissão, de como são aplicados os princípios tanto os princípios da própria ciência policial que existe, né, quanto os princípios do direito, as técnicas e as táticas policiais, e querem falar de um assunto que não tem o menor domínio. Essa é uma das missões do Blitz. Muito bom, foi muito bom você iniciar nessa tocada, e eu gostaria aqui de ressaltar, já tive a oportunidade de debater e falar sobre esse assunto, a respeito da necessidade de nós, policiais, militares, civis, federal, guarda civil, assumirmos de fato o papel que nos cabe no processo político, decisório, e obviamente no campo da reflexão, do debate e da busca por soluções credíveis que, de certa forma, possam enfrentar o triste fenômeno da violência e da criminalidade que se abate sobre o nosso país. Quando nós iniciamos esse ciclo de lives, foi muito por estar comemorando o reconhecimento oficial das ciências policiais pelo Ministério da Educação como um novo ramo do conhecimento estudado no Brasil. Até porque o que nós víamos, e você bem mencionou, era sociólogos, antropólogos e aqueles que eu gosto de chamar de policiólogos de plantão tentarem querer explicar o fenômeno da violência e da criminalidade como uma verdade absoluta. E o grande problema, que você também mencionou, é que esses atores dominam a parte teórica
e, obviamente, aqui não vamos descredibilizar o conhecimento que eles produzem. Claro que não. Porque nós precisamos ser alimentados pelas diversas ciências, até porque a ciência policial é uma ciência inter, trans e multidisciplinar por natureza, ou seja, necessita de estar em constante contato com a ciência política, com a ciência jurídica, com as ciências médicas, com as ciências sociais de um modo geral, mas o que não pode é nós, policiais, sermos atores, termos nas nossas instituições, como é o caso da PMDF, em que só tabulado nós temos mais de 25 doutores e mais de 300 mestres, sem falar, obviamente, em todas as outras instituições policiais que têm agentes doutorados, né, que definiram como tema de estudo das suas especializações, mestrados, doutorado, para falar de polícia. E esses atores, né, Aguiar, o grande problema é que eles não são chamados ao debate. E o que é pior e mais perverso é porque, geralmente, esses policiólogos, esses pesquisadores, eles já partem de uma ideia preconceituosa a respeito da polícia, ou seja, que a polícia é violenta, é corrupta, que mata, para depois perguntar quem é, que é racista. E, obviamente, nós já temos um estudo, de certa forma, contaminado. Obviamente, o policial, na qualidade de pesquisador, ele tem que saber que ele tem as mestras da ciência, do método científico, para também não correr o mesmo risco daqueles que têm ódio e ojeriza da polícia, mas se dedicam a estudar e a só criticar. Sem dúvida, Coronel. Uma coisa que eu... Tem até um caso para contar sobre isso. Uma vez eu consegui fazer uma pós-graduação através da Polícia Militar, numa faculdade particular aqui de Brasília. Ao final do curso, eu estava fazendo dupla com um sargento nosso. E aí a gente terminou o curso, apresentamos o TCC. Quando terminou o TCC, de apresentar o TCC, o professor, querendo me elogiar, ele disse assim: eu não imaginei que policiais militares fossem capazes de apresentar um trabalho com essa qualidade. Olha o nível de preconceito que o cara tinha. Ué, porque eu era policial, não tinha condição de apresentar, porque na cabeça dele, policial é bronco, é mal educado, é despreparado. Aguiar, até mesmo quando esse pessoal... Nessa mesma linha eu tenho uma história, que foi quando eu estava frequentando meu doutorado, fora do Brasil, uma pesquisadora que também é visitante numa universidade norte-americana, ela já no final da orientação de um dos artigos, dos papers, ela chegou para mim e falou assim: Luciano, que atividade você desenvolve no Brasil? Você é professor acadêmico? E eu falei para ela, eu sempre falo, professor, eu sou PM. Aí ela deu aquela pausa de segundos e falou: PM? E aí ela saiu do Brasil há muitos anos atrás, né? Uma ideia muito preconceituosa em relação à polícia. E eu falei: professora, a senhora quer um exemplo de como a polícia ela vive em outro patamar? É o simples fato de eu estar aqui nesta universidade, dispensada pelo comando da minha corporação, estudando para terminar o meu doutorado e, obviamente, levar a termo o grande projeto que foi o nosso Instituto Superior de Ciências Policiais. Né? Esse é um preconceito muito comum. Eu acho engraçado. Quando sempre tem uma discussão na mídia que vai falar de modelo de polícia, quase 100% das vezes vai aparecer um sociólogo, no máximo um bacharel em direito, um especialista em direito, e a primeira coisa que ele vai falar: não, é preciso desmilitarizar a polícia, porque o sistema de ensino deles é bélico. Eles ensinam que o crime é o inimigo, é uma visão militar. Quando o cara fala isso, a gente já percebe na hora que o cara nunca pisou numa academia de polícia. Ele nunca assistiu uma aula numa academia de polícia. Né? Porque a minha crítica é até ao contrário. Hoje nosso ensino é tão humanizado, né, nessa visão progressista, que às vezes a gente prejudica o policial que precisa ter um certo nível de agressividade para desempenhar a sua função na rua. Eu acho que hoje tem que buscar o equilíbrio. Ao mesmo tempo que você ensina a técnica policial, você tem que ensinar as noções lá de direito, das garantias fundamentais, mostrar para o policial que a questão
da ocorrência envolve muito mais do que a violência, né? Envolve aspectos psicológicos, sociais, mas eu tenho que ter um cara preparado para agir com a força. E hoje a gente tem o que a gente vê que os policiais mais novos têm a dificuldade de agir com a força, talvez por causa dessa influência que a academia colocou sobre as nossas instituições de ensino militar, que acabou tornando a gente até um pouco mais fraco nesse sentido. Então, o cara que fala isso é porque ele nunca entrou numa academia, ele nunca assistiu uma aula de direito constitucional dentro de uma academia de polícia, ministrada seja por um oficial, seja por um professor, né, como a gente gosta de dizer, civil, paisano. Porque, pelo menos quando eu fiz academia, isso foi há 23 anos atrás, eu tive professores que davam aula em faculdade, os caras vinham com esse discurso progressista dentro da academia de polícia. Então, o que a gente vê é que esses especialistas, eles são especialistas em nada, no que se refere à segurança pública, ao conhecimento deles sobre polícia militar, sobre o sistema policial de uma forma geral. Aguiar, interessante a sua fala. Para aqueles que defendem, né, e a gente tem ícones, né, por assim dizer, do pensamento sobre a segurança pública brasileira, e aqui eu chamo a atenção e falo do Luiz Eduardo Soares, que obviamente é um prestigiado sociólogo, mas que defende a desmilitarização das polícias militares. Eu convido, né, a visitar a Polícia de Segurança Pública Portuguesa, a Academia da PSP, que é uma instituição civil, são 5 anos de formação, usam farda, espada e são mais militares do que a nossa academia. Convido também a conhecer a Guarda Civil Espanhola, que apesar de levar o nome civil no nome, é uma gendarmeria. É uma instituição militar. Então, a estética militar ela é essencial para toda e qualquer instituição policial, até as guardas municipais. Agora, eu fico assim admirado como pessoas com notório saber, como Luiz Eduardo Soares, inteligente, obviamente, um grande acadêmico, um grande pesquisador, ainda defende. Mas, infelizmente, até no nosso próprio meio, eu já me vi em debate com alguns colegas, até oficiais de polícia, que defendem e que sustentam que, de certa forma, há cabimento para uma desmilitarização. E hoje a gente vê, né, Aguiar, o Executivo Federal permeado de militares de grande saber, de grande honra, e grandes referências, né, para a sociedade de um modo geral, entregando o seu melhor e demonstrando como a caserna dá bons frutos, né, meu amigo? Uma coisa que me impressiona muito, quando esse pessoal fala, todo mundo que fala em desmilitarizar as polícias militares no Brasil, ninguém apresenta um modelo alternativo. Então, na verdade, o que esse pessoal defende não é desmilitarização, mas é a extinção das polícias. Perfeito. Eu acredito, como esse pessoal tem uma formação... O fórum. Como eles têm uma formação mais marxista, né? É o pessoal da criminologia crítica, das faculdades de sociologia brasileira, que hoje tem um pensamento de esquerda que domina a intelectualidade, eles acreditam que a desestruturação de uma polícia militar vai ajudar no processo revolucionário. Eu não tenho dúvida que toda a questão é uma questão ideológica, sem muito compromisso com a realidade concreta e com o que é mais efetivo. Então eles defendem a ideia a qualquer custo, sob qualquer argumento, sem conhecer de fato as corporações e sem levar em conta que, por exemplo, a extinção das polícias militares hoje levaria o país a um caos. Porque não existe nenhuma instituição, nenhuma corporação estatal, né, do Estado que chegue à população na mesma capilaridade que as polícias militares. Você chega no Morro Carioca... E essa extinção chega no Fórum de São Paulo, né, Guilherme? Exatamente. E no caderno do 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores, que foi bem depois das passeatas lá que eles perderam o controle, eles colocam como meta deles a extinção das polícias militares. Né? Eles colocavam lá que era preciso controlar um certo deputado com ideias conservadoras, que na época era o Jair Messias Bolsonaro, que está lá no plano dele. Se você, lá no Blitz Digital, tem alguns artigos nosso link para baixar esse caderno de teses dele, mas está lá no site do PT. Se você baixar, tá lá. Uma das metas do 5º Congresso é a extinção das polícias militares, né? A desmilitarização. Mas desde que a gente entrou na polícia há 23 anos atrás, todos os projetos que falam
desde o projeto lá da deputada Zulaê Cobra, passando pela PEC 51, PEC 3, todas essas PECs que passaram lá, todas elas traziam a desmilitarização, mas nenhuma propunha um sistema que fosse ocupar esse lugar que a Polícia Militar tem, que hoje segura a sociedade. A gente tem uma cidade como o Rio de Janeiro, onde em alguns morros não se chega nenhum braço do Estado. O único ente do Estado que se faz presente lá, ainda que seja no confronto armado, é a Polícia Militar. Então, quebrar esse elo é quebrar a sociedade brasileira. Exatamente. E é interessante nessa fala nossa, Aguiar, mencionar que a luz forte no final do túnel, e não é um trem vindo em nossa direção. A gente tem inúmeros exemplos, e você e o meu grande amigo Olavo é um exemplo de pessoas, de atores policiais que estão ocupando os espaços de debate. Esses dias, como eu falei ontem, vocês estiveram no Terça Livre. Se eu não me engano, na semana passada tiveram também numa entrevista de grande alcance nacional. Isso. E tem preenchido diversos espaços, assim como o nosso grande amigo Coronel Santana, em que a gente manda um grande abraço, que também sempre tem sido chamado e convidado até pela Rede Globo local para se manifestar a respeito de algumas questões. Está com um programa de rádio também. A gente tem exemplos aqui, o nosso grande amigo o Coronel Roberto, que já esteve conosco aqui, arrochou muita gente, né, na academia, né, Aguiar? Que a gente é contemporâneo de academia. Inclusive eu. E o Coronel é um baluarte, representando na Cruz Vermelha um trabalho belíssimo em todo o mundo, justamente por ter, ao longo de toda a sua carreira, não só na corregedoria, mas também na Academia de Polícia, sendo nosso comandante, foi inclusive secretário de Segurança aqui do DF, e é um grande defensor dos direitos humanos, mas obviamente um direitos humanos que também tem como foco o policial e o cidadão de bem, né? Então a gente tem inúmeros exemplos de colegas que estão começando a ser convidados para debater ciência policial, segurança pública. Nós temos aqui na capital federal o nosso Instituto Superior de Ciências Policiais, a primeira e até agora a única instituição policial reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, com 2 graduações, 6 pós-graduações, já caminhando para o mestrado, e outras instituições também que têm as suas academias sendo transformadas em escolas de governo e tendo como foco a ciência policial, como a Academia Nacional de Polícia e a sua Revista Brasileira de Ciências Policiais. Ou seja, com esse reconhecimento da ciência policial, com essa oportunidade que nós, acadêmicos, pesquisadores, policiais, estamos tendo de nos articular para, obviamente, promover uma ciência de qualidade, antenada com a nossa realidade, que se preocupa, de fato, com aquilo que interessa ao policial, mas também à sociedade. E a discussão que eu sempre travo: quem é, Aguiar, que vai se preocupar com a saúde e o bem-estar do policial, com a quantidade de horas que ele pode ficar em pé, com o tipo de armamento, com o peso de armamento e o seu efeito na coluna, com a melhor viatura, a ergonometria do trabalho policial? O sociólogo, o antropólogo, infelizmente, não vão se preocupar. A questão do suicídio, do alcoolismo, que infelizmente abate as carreiras policiais no Brasil, quem é que vai se preocupar, Aguiar, se não for nós, policiais? E o peso especial para os gestores. E eu digo que a responsabilidade aumenta para os oficiais, que são gestores, e que, obviamente, tem que entregar o melhor produto, a melhor qualidade, a melhor gestão para os seus colaboradores, os seus subordinados, enfim, a toda a tropa. A responsabilidade é grande. Eu trabalhei com um oficial do Corpo de Bombeiros, Coronel Danin. Um abraço para o Coronel Danin, se estiver vendo a gente aí. E ele disse que teve uma época comandando o curso de oficiais do bombeiro. E, ao mesmo tempo, estava acontecendo um curso de soldado. E aí ele botou os cadetes em forma com a tropa do curso de soldado, a retaguarda da tropa dos cadetes, né? Mais afastado. Aí ele perguntou para os cadetes: quem entrou aqui para ser um herói? Todo mundo levantou o braço, né?
E ele disse para os cadetes: então vocês entraram no lugar errado, porque os heróis estão lá no fundo. Os heróis são aqueles lá. Nós estamos aqui para garantir que aquelas pessoas consigam ser os heróis. Então a nossa função é mais do que atender uma ocorrência, né? Apesar da gente também fazer isso, mas é garantir que os policiais tenham os meios, tenham as ferramentas, tenham as condições de trabalho para que possam atender bem a sociedade. E é muito difícil que um sociólogo, ou um antropólogo, um psicólogo consiga pensar em segurança pública nesses termos, porque ele não tem ideia da logística que envolve uma ocorrência policial. Por exemplo, essa questão do psicopata aí que está em volta de Brasília, né? O capiroto. Capiroto. Ali, aquele cara está com o diabo no corpo, não tem jeito não. Ele nessa operação, que parece simples, que é para pegar um foragido, já envolveu quase 400 policiais, aeronave, viatura, cães, tropas especializadas. Imagine o custo que tem isso e a coordenação que envolve uma ação dessa. Nenhum sociólogo vai conseguir pensar nesses termos. Ele não vai entender a logística envolvida, ele não vai saber que aquele policial que está naquela operação está fazendo falta na cidade, lá no local onde ele devia estar tirando o policiamento ordinário dele. Ele não vai entender que tem policial ali que não voltou para casa porque não quis, porque quer pegar aquele criminoso e permanece no local ali 2, 3 dias, às vezes sem tomar banho, comendo o que consegue, né, numa chácara, indo no banheiro no mato. Ele não tem ideia disso. Ele não sabe nem como é que isso implica no psicológico daquele policial. Então é preciso que nós, enquanto gestores de segurança pública, tenhamos a coragem de falar essas coisas, de nos expressarmos, de realizar trabalhos acadêmicos, mas a gente não só o trabalho acadêmico. Por exemplo, o trabalho que a gente faz no Blitz não é um trabalho acadêmico, essencialmente acadêmico. Né? Apesar de a gente ter artigos que são de valor acadêmico, a gente tenta falar com o policial que está na ponta da linha, mostrar as questões técnicas do jeito que as pessoas entendam e façam que as pessoas vejam a segurança pública e a atividade policial por um ângulo diferente. Não, e é interessante, você falou de uma questão, citou esse exemplo do Lázaro, que infelizmente está virando até uma piada, mas o brasileiro ele é muito, ele tenta levar a alegria a tudo. Eu mesmo no Instagram, eu postei uma imagem que relata muito bem o retrato, né? São 2 filas, uma fila lotada com aviso... Eu vi. Né? Quem quer dar pitaco... Falar mal da polícia. E na outra, quem quer ir lá combater e enfrentar o Lázaro. Não tinha ninguém no bicho de guerra. E essa questão ela é tão interessante que ela despertou até a discussão entre os governadores do DF e do Goiás a respeito de um comentário, de comentários e muitos que são feitos de pessoas que, obviamente, não conhecem a realidade policial e se arvoram em criticar, em achar que a polícia não está sendo eficiente, efetiva em relação à prisão. A gente observa algumas imagens, né? Naquela região, o indivíduo, ele é daquela região, conhece a região. Como dizem, né? Estão falando muito mateiro. A gente observa muitas grotas em que o indivíduo se homizia ali, se tem dificuldade na localização. E, obviamente, nós temos que levar em conta também que não há heróis e temos que levar em conta também a questão da segurança dos policiais e dos diversos moradores que estão naquela localidade. Então, todo mundo dá pitaco. Hoje mesmo cedo, eu vi o nosso chefe da comunicação social de forma muito educada, diplomática, respondendo ao repórter, mas o repórter a todo momento tentando colocar em causa o profissionalismo das forças policiais. E isso tem sido uma constante. Por quê? Porque não conhecem a realidade, não sabem do que estão falando. E eu gosto de chamar esse coisa ruim de capiroto, que parece que o capa tem coisa ruim no corpo, porque vai ser difícil encontrar, localizar. E aproveito esse achado, essa fala nossa, né, Aguiar, para falar de algo que eu acho muito interessante. A gente está falando de conhecimento científico, mas esse conhecimento, e eu gosto do trabalho que vocês, da JITS Digital Desempenho, justamente por fazerem essa tradução, e sei que tanto você como o Olavo, apesar de não serem doutores na teoria, são na prática, são abnegados. Se esforça, né?
científico e tem essa capacidade de traduzir e levar o conhecimento para quem de fato precisa, que é o nosso policial. Uma outra questão, um apontamento, e tem a ver com essa questão aí do capiroto, do Lázaro, que é a questão da rusticidade que se deve ter o policial. Ao mesmo tempo em que ele tem que ser cônscio do conhecimento, tentando, obviamente, adquirir o máximo de informação e conhecimento possível a respeito de sua profissão, mas ele também tem que ter a rusticidade de um homem que, de certa forma, coloca a sua vida em risco para defender a sociedade. Por isso, a necessidade, né, Aguiar, de um equilíbrio muito grande entre teoria, prática e, obviamente, forjar neste policial um indivíduo que vai, de certa forma, proteger a sociedade. Então, por isso que é muito interessante essa discussão que a gente está tendo aqui essa noite. E eu gostaria, Aguiar, que você, apesar de a maioria dos nossos seguidores já conhecerem Blitz Digital, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do Blitz Digital, da história do Blitz Digital e também dos canais oficiais. Olha, o Blitz Digital, a gente começou ele em 2013, quando começaram aquelas ações lá, né, um momento de muita tensão política, e a gente viu que não tinha uma voz dos policiais. Os policiais estavam sendo massacrados, existiam vários projetos de desmilitarização, de extinção das polícias militares, e a gente falou, pô, temos que fazer alguma coisa. Então a gente começou com o Blitz Digital nessa pegada. A gente entendia que era preciso ter uma voz que não fosse... O que você tinha falando de polícia? Ou você tinha o pessoal, né, os acadêmicos falando lá, ó, o bandido, o marginal, vítima da sociedade, aquele papo, né, bem esquerdo. Então tinha aquele que a gente chama de jornalismo policial escatológico, que é o cara mostrando as tripas do bandido, aqueles jornais que pingava sangue, falando só de ocorrência. E existia uma lacuna que precisava ser preenchida, que era trazer tanto conhecimento acadêmico quanto uma visão mais humana da polícia, uma visão mais completa, né? Mostrar as ocorrências analisando os pontos técnicos, os pontos humanos. E é por isso que no Blitz Digital a gente tem sessões que aparentemente não tem nada a ver com polícia. Por exemplo, tem uma sessão de cultura, onde a gente analisa filmes, peças de teatro, tanto livros de literatura quanto livros voltados para a ciência policial. Né, para a gente mostrar para o policial, esse livro aqui existe, tal livro existe. E a gente tem uma sessão de fé, porque para um sociólogo, para um psicólogo, talvez, psicólogo não, mas para um pessoal aí mais ligado às ciências humanas, eles não têm essa visão de que a espiritualidade é uma coisa importante. Mas como é que eu vou fazer um profissional atuar arriscando a vida dele em troca apenas de salário? Aí eu não tenho um policial, eu tenho um mercenário. Se o policial ele não tiver uma estrutura espiritual equilibrada, um alicerce espiritual forte, ele não vai arriscar a vida dele por pessoas que ele não conhece, para cumprir o dever. É preciso que haja um arcabouço espiritual. É impossível você fazer um policial que não tenha uma esfera espiritual bem desenhada. Ele não vai conseguir desempenhar as funções dele. Ele precisa disso. O senhor falou agora aí, né, dos problemas de alcoolismo, de droga, de suicídio. Por quê? Porque a nossa profissão, ela trabalha com o mal. Ela trabalha com aquilo que é imponderável. A gente vê coisas que a maioria das pessoas não vê. Quando tem um problema, as pessoas correm do problema. A gente corre para o problema. Então a gente precisa dar ao policial a sua atuação profissional. A gente colocou uma sessão de tecnologia, que é para a gente mostrar as novidades, que é um negócio para ser divertido e tal. E o principal filé mignon do nosso site são os artigos de opinião e científicos, que a gente conseguiu trazer um pessoal muito bacana, né? A gente conseguiu, na época, a autorização do professor Olavo de Carvalho para publicar os textos deles no Blitz Digital. A gente tem o general da Argentina que escreve para a gente. A gente tem policiais de outros países. A gente tem o Augusto Zimmermann, que é um constitucionalista que mora na Austrália, que escreve para a gente também. A gente tem policiais aqui da nossa força. Temos até praças que mandam material para a gente
publica também. Tudo está dentro da nossa esfera, a gente quer que os policiais produzam conhecimento, que mostrem para as pessoas, ó, nós não somos topeira, a gente sabe escrever, a gente escreve bem, a gente articula bem, a gente tem ideias formadas sobre a nossa profissão, sobre quem nós somos, sobre o que nós queremos fazer, sobre como nós atuamos, porque isso é uma coisa que não existia. Então o Blitz Digital entrou nessa lacuna, né? Então a gente também faz entrevistas com personalidades que são interessantes para os policiais e também para quem não é policial. A gente conseguiu entrevistar o Bolsonaro, né? Conseguiu entrevistar o Bolsonaro na época que ele nem era candidato a presidente, ele era deputado. Pô, foi um programa muito legal. Também. Calma aí que meu som ficou meio ruim. Mas alô? O Olavo também, né? Vocês tiveram a honra de entrevistar. Quem? Major Olímpio. Ô, Major Olímpio. O Major Olímpio, eu tive a oportunidade de fazer entrevista com o Major Olímpio lá no gabinete dele, né? Depois ele meio que desdisse muita coisa do que ele disse, mas foi o primeiro oficial da Polícia Militar que chegou ao Senado. Uma personalidade extremamente importante para o nosso mundo, para o nosso universo policial. Você gostando dele ou não, né? Defendeu muito a categoria, a gente gostando de algumas ideias dele ou não, foi um cara que teve uma importância fundamental para as polícias militares. Tem muita gente que a gente entrevistamos o Sargento Gurgel, que é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Então tem muita gente boa que a gente, nesses 8 anos que nós estamos lutando, a gente conseguiu trazer para o Blitz Digital e para o mundo policial. E, Aguiar, alguns... Agora um grande desafio, né? Porque como militares ainda mais, preencher determinadas lacunas, determinados espaços, se expor como estamos fazendo aqui, obviamente, todos que estão nos acompanhando sabem que estamos falando, não representando a voz da Polícia Militar, muito pelo contrário, estamos aqui falando e nos responsabilizando pelo aquilo que a gente entende e como a gente enxerga as coisas. E obviamente, a gente, após atingir aí o oficialato superior, ganhamos um pouco mais de musculatura e de capa de proteção para, de certa forma, poder apresentar discursos e falas e reflexões coerentes, adequadas, sem pôr em risco a hierarquia, a disciplina, aos nossos comandantes, a nossa disciplina, os nossos regulamentos, mas falando de forma coerente, sem atacar ninguém, defendendo a nossa instituição. Apesar de não falarmos por ela, estamos aqui defendendo a nossa instituição, as instituições policiais brasileiras, né? Mas uma coisa que a gente sempre tenta fazer no Blitz é não fulanizar, não colocar pessoas, atacar pessoas, mas atacar os problemas. Se a gente fala de alguém, é porque é necessário, não é para ofender aquela pessoa ou para diminuir, mas para mostrar como exemplo, para ilustrar os nossos artigos e as nossas reportagens. Porque a gente pensa que nosso objetivo é construir, agregar e não desagregar. E o problema é que quando a gente surgiu, a gente tinha muitos blogs que eram essencialmente políticos, né, de pessoas que queriam seguir carreira política, que queriam ascender na política utilizando a internet. E a gente acabou sendo jogado na mesma vala. Então a gente está aí há quase 10 anos tentando mostrar, olha, nossa pegada não é essa. Nossa pegada é defender as polícias, mostrar nossa realidade, mostrar que policiais podem produzir um conteúdo de qualidade e influenciar as pessoas sobre as questões que são importantes para nós. Agora, para isso, Olavo, até é bom falar, Aguiar, para o nosso público, você não está fumando maconha não, né? É um charutão aí, ó, né? É o charuto. O bom e velho charutão. Mas é importante também, né? Tabaco de qualidade e orgânico. Mas não é cubano não, né? É cubano? Não, esse aqui é nicaragüense. Ah, menos mal. Aliás, um abraço para o meu fornecedor, Fabiano. Quem quiser charuto, procura aí Fabiano Charutos aí no Instagram. Mas, Aguiar, para esse debate, obviamente, precisa de conhecimento, precisa de estudar muito, precisa de musculatura. Tem que pagar o preço. Porque a briga é feia, é pesada, há muito dedo no olho e há necessidade de coragem moral, Aguiar. E eu falo isso porque, infelizmente,
E aí, obviamente, numa visão um pouco Vou falar mais para o senhor que dedo no olho ainda é bom, porque é pela frente. Dedo no olho ainda é bom, porque é pela frente. O problema é quando é chute no saco por trás. Mas, Aguiar, então é preciso ter coragem moral, meu velho. E como a gente está falando aqui um pouco de ideias conservadoras, de valores, princípios como a família, a vida, a religião, Sim. e é independente de qual religião você acredita, essa coragem moral, que eu acho que falta muito para muitos homens e mulheres, é uma geração muito café com leite, talvez Mimimi. uma geração todinho, que não se posiciona, não tem coragem de se estabelecer diante daqueles que ofendem os nossos valores, as nossas instituições. Dentro dessa pegada do Blitz digital, dentro da sua visão, do seu trabalho, qual o caminho que você entende? Que obviamente pode falar no sentido mais amplo, lato, no sentido do que a nossa juventude hoje necessita para, de certa forma, poder defender aquilo que acredita. A primeira coisa que a gente precisa é sinceridade. Né? A gente tem que falar com o coração, a gente tem que falar aquilo que a gente acredita. Porque é comum que muitas pessoas que entram nessa luta que a gente entrou, eles começam a adequar o discurso deles para parecer bem para as pessoas. E isso é o pior caminho que a gente pode seguir. Porque não se sustenta a longo prazo. Então a coisa mais importante, no meu ver, é você falar aquilo que você acredita e sempre buscar a verdade. Não ter medo de voltar atrás quando está errado. Não é buscar o que é realmente a verdade. Porque o que a gente tem hoje, se a gente pegar a mídia grande aí, a gente vai ver que os caras têm muito pouca preocupação com o que é verdade. Eles têm preocupação em agradar alguém, aparecer bem politicamente, aparecer, né, bonitinho, como a gente diz. É o pessoal do Beautiful People. Eles gostam de parecer sempre bonitinho, sempre defender aquelas causas que são politicamente corretas, para parecer bem, mesmo que eles não acreditem. Então é fundamental que a gente acredite naquilo que a gente está falando. Porque quando a gente acredita, a coragem vem. Porque a gente tem certeza que está defendendo a verdade. Que a gente está lutando pelo que é correto, pelo que é certo. Que a gente está ensinando aquilo que é verdade. Então a coragem vem naturalmente. A gente tem que também ter muita resiliência. Porque a gente sabe que vai apanhar. Que a reação vai vir. Quando a gente às vezes defende um ponto que não é tão popular, ou que não é tão do Beautiful People, esse pessoal vai reagir de alguma forma. E às vezes, sem saber, vai contrariar um interesse que a gente não queria contrariar, que a gente nem sabia que ia contrariar. Né? Então, tem que esperar, tem que saber que pode sofrer retaliação, que você pode não conseguir um cargo, uma promoção, alguma coisa do gênero, por aquilo que você está falando. Isso faz parte do processo. Quem não está disposto a isso, não vai conseguir. Se você quiser só fazer sua carreira sem abalos mais profundos, você não vai entrar nesse jogo. Porque não vai ser assim, você vai sofrer. Mas, no final das contas, isso tudo é superficialidade. Né? O que é importante de fato? O que é que vai mover a gente? Vai ser um cargo? Passa. As pessoas valorizam demais essas coisas. Eu nunca vi um comandante-geral que durasse 10 anos, né? Vi um lá na Bahia. Mas não dura. É o cargo mais alto da corporação, é efêmero. Vai durar um ano. Acho que o comandante-geral que eu vi durar mais tempo no cargo foi o Coronel Nunes. 3 anos. Passou. O que a gente vai construir? A gente tem que ter que preocupar com o nosso legado. O que a gente vai deixar para as próximas gerações? O que a gente vai deixar para os policiais que estão trabalhando com a gente? Isso que é importante. Porque quando chegar lá no final da carreira, que também é rápida, eu vi isso em casa, porque meu pai também é oficial da Polícia Militar. Exato. Coronel Aguiar, grande Coronel Aguiar. Ele aposentou muito cedo. Isso. Ele entrou na polícia com 16 anos. 1970. 69 para 70. Então, com 46 anos, ele se aposentou no ano que ele fez 47. Quase a minha idade hoje. Ele já estava na reserva. E tudo isso que a gente acha legal na polícia, usar farda, estrela no ombro, continência,
Na nossa profissão, isso se encerra assim, ó. O médico continua médico quando se aposenta, o professor continua professor quando se aposenta, mas o policial militar, ou o policial em geral, mas principalmente o militar, no dia seguinte ele não usa nem a farda, ele não pode mais tirar um POG, ele não pode mais tirar um extra, um voluntário, ele não pode mais entrar na viatura. Acabou a profissão. Isso é A duro. profissão, né, o núcleo duro da profissão, aquilo que é o nosso ganha-pão, né, que é atender uma ocorrência, você não pode mais fazer, acabou. Então a gente tem que pensar no que a gente vai deixar. Eu acho que a defesa da verdade, você ser sincero com você mesmo, porque às vezes a gente não é sincero com a gente mesmo, né? Eu já vi alguns policiais, até oficiais, que eles conversam com a gente nos bastidores e falam, pô, é exatamente isso que eu penso. Mas chefe, por que o senhor não fala? Não, porque eu preciso ser coronel agora, né? Eu já estou no quadro de acesso. É claro que ninguém tem que ser kamikaze. Mas o que é importante para a gente? É mais uma estrela no ombro? Isso é pano. Mas É muito legal. Também quero ser coronel, quero ser comandante-geral, se Deus permitir. Mas entendeu? É superficial, não é isso que importa. Aguiar, a gente tem grandes exemplos também na nossa instituição. E aqui me permita me falar, coronel, eu não sei se ele ainda está nos acompanhando aqui, coronel. Eu não sei se ele ainda está aqui, eu acho que está o Coronel Roberto. Coronel Roberto, você ama ou odeia? Eu odiei ele muito, por muito tempo, na época da academia. Depois ele até fez o meu teto de aço. Mas um cara depois passa. Com uma personalidade fortíssima, um senso daquilo que ele acredita como verdadeiro, nunca tapou o sol da peneira, sempre disse o que queria com todo mundo e fez muita inimizade na polícia e chegou, né? Foi subcomandante-geral, foi secretário de Segurança Pública do DF, como eu falei, está lá na Cruz Vermelha fazendo excelente trabalho, sendo autêntico, defendendo e não arredando um pouquinho daquilo que ele acreditava como valor. E eu acho que isso é muito importante, até para aquelas pessoas que não comungam, né, o Aguiar, com a nossa ideia, mas a gente tem que respeitar pela própria essência do indivíduo de lutar, de ter um estilo de vida em que ele prioriza, obviamente, a sustentação daquilo que ele pensa e não tem receio do que os outros vão pensar, né? A história está recheada de grandes nomes, homens e mulheres que tinham esse perfil e que, obviamente, fizeram nós chegarmos aonde nós chegamos. Então, a grande bússola, a diretriz é nesse sentido. E, Aguiar, falando do Blitz, qual é a novidade? Você pode adiantar alguma coisa? Olha, nós estamos aí num processo bem bacana de expansão. Eu acredito que o Blitz Digital, aí nos próximos meses, a gente vai ter um crescimento muito bacana. Estamos em parceria aí com a galera que eu ainda não posso falar ainda porque não está concretizado, mas a gente está numa parceria com um pessoal bacana que vai ajudar a gente muito. Então a gente acredita que o Blitz Digital vai crescer muito e vai dar oportunidade para todo mundo que sempre apoiou a gente. Aliás, uma coisa que a gente gosta de fazer é não deixar ninguém para trás. Né? A gente quer trazer todos os nossos parceiros, nossos apoiadores para crescer junto com a gente. A gente quer que o Blitz Digital seja um portal de policial de maior sucesso do Brasil. Não só para a gente, é claro que a gente, né, quer colher os frutos também, mas a gente quer colocar na mídia, colocar para o grande público a opinião dos verdadeiros especialistas em segurança pública, que somos nós, policiais militares. Para quem não sabe, aí 90% de todos os atendimentos relacionados à segurança pública no país são feitos pelas polícias militares. Então a gente não pode deixar de ocupar esse espaço que é nosso, não é só porque a gente é bonito, não, porque a gente sabe do que está falando, sabe do que está fazendo. Aguiar, a gente percebe há um movimento muito intenso e forte de preenchimento dos espaços de imprensa e de mídia, obviamente ainda não adequado, mas tem se avolumado consideravelmente programas, e obviamente isso tem a ver com o crescimento da internet, e a gente começa a surgir inúmeros ícones, né? Policiais. Exato. Mas o que é interessante observar é como a sociedade, de um modo geral, se encanta pelo universo da atividade policial
e se interessa, né? No meu Instagram, que já atingimos quase mais de 25 mil seguidores, eu tenho ali muitas pessoas que são cidadãos comuns, que não são policiais, mas que têm um amor e gostam de se inteirar do que é publicado sobre a polícia, que vibram, que elogiam. A gente tem o delegado que está da Cunha, que tem feito muito sucesso nas redes sociais. Um dia desse eu estava aqui em casa com os sobrinhos e no YouTube navegando, aí apoio da Cunha, aí eu falei, mas rapaz, eles estão curtindo o meu irmão, curtindo o delegado da Cunha, e uma série de programas na internet, no YouTube, que de certa forma apresentam um pouco da realidade, obviamente com as devidas, né, singularidades, mas apresentam um pouco para a sociedade como é o dia a dia do policial nas ruas. E eu sempre tenho um ponto de reflexão, Aguiar, que eu me pergunto quando é que na vida quebra-se o desencanto a respeito do olhar que o indivíduo tem pela polícia. Porque eu gosto muito de ir à escola da minha filha, levá-la fardado, desde cedo. E sempre fica impressionado com a admiração das crianças. As crianças têm, né? Fardado, com a arma na cintura. Mas há um momento na vida, e obviamente permeado por uma imprensa por uma mídia que infelizmente ataca todos os setores que de certa forma estão envolvidos na defesa dos valores, né, princípios da nossa sociedade, que bombardeiam essa criança, esse adolescente, para que de uma hora para outra ele passe a criticar, a não gostar da polícia. A polícia, ela é uma força contra-revolucionária por natureza. Como os policiais eles estão em contato com as pessoas, como a gente está no meio da sociedade, acaba que a tropa ela faz parte do povo, ela não está estanque do povo. Vou ser mais claro. Por exemplo, as Forças Armadas. Os militares das Forças Armadas têm um compromisso com a pátria, são, né, sensacional. Mas eles estão apartados da sociedade. Você vê um oficial, um general, por exemplo. Você vai ver a história da maioria deles, eles nasceram no hospital militar, estudaram na escola militar, foram cuidados num hospital militar também. Quando começam a trabalhar dentro da caserna, trabalham dentro da instituição militar, e eles estão o tempo todo apartados da sociedade. Eles são transferidos de um lugar para o outro, né? Não criam vínculos profundos. Nós não. Nós criamos vínculos profundos com a sociedade. Porque nós estamos lá. O policial que patrulha uma área, ele às vezes é pastor da igreja daquele local, ou frequenta a igreja naquele local, ele consome na padaria, mora do lado do bandido, exatamente. Então ele consegue enxergar a sociedade de uma forma muito mais completa. E por isso ele se torna uma força conservadora por natureza. As crianças, as pessoas, o natural é enxergar o policial como um protetor. Porque se chegar um bandido, chama a polícia. Olha, está brigando com o seu amigo, eu vou chamar a polícia, porque é a polícia que resolve o problema, é a polícia que intervém no conflito, é a polícia que educa. A polícia, como dizia lá nosso capitão, coronel Abenante, é pinico de São Pedro, serve para tudo. Aquele coronel Abenante era um pioneiro nosso. Então, o natural é isso. O pessoal do pensamento mais revolucionário, eles veem isso, por isso que eles enxergam as polícias como uma ameaça ao processo deles. E é preciso neutralizar isso. Infelizmente, nossas faculdades, nossas escolas são dominadas por essa elite intelectual de esquerda que acaba cultivando nos jovens o pensamento de que a polícia é opressora, que a polícia está contra a população, que a polícia é o braço armado do Estado para controlar as pessoas. É claro que muitas vezes a polícia é utilizada de forma indevida, que existem elementos que são desviantes, que acabam cometendo abusos, mas de forma geral, no todo, a polícia está ali para proteger. Veja, um exemplo bom disso foram essas coisas que aconteceram durante a pandemia, né? A polícia batendo, não sei o quê. Mas praticamente todos os episódios que aconteceram foram para a mídia.
Ah, foram muitos, mas a gente não está levando em consideração que a gente vive num país com quase 300 milhões de habitantes, 200 e poucos milhões de habitantes, que nós temos só na Polícia Militar quase 500 mil policiais. Então, se você pegar o número de ocorrências que a polícia atende diariamente, o número de situações que a polícia intervém diariamente, essas situações que ocorreram foram isoladas. Elas não foram generalizadas. A polícia não estava no meio da rua batendo nas pessoas que passavam andando sem máscara. Mas a mídia mostra isso como? Dá ênfase nesse tipo de ação, que é uma ação que realmente chama atenção, aí aquilo toma os noticiários, toma os programas de entrevista, toma os jornais escritos, toma os jornais de internet, e a população acaba acreditando que aquilo ali é o que acontece todo dia. E não é. Porque as pessoas estão andando na rua e não estão sofrendo isso. Então você pega o desviante, pega aquilo que interessa ao discurso, eleva aquilo a qualidade né? Você vai repetindo aquilo ad náusea, né? Até a pessoa enjoar daquilo, até ter vontade de vomitar, a pessoa acredita. Ah, então a polícia é assim, a polícia atua dessa forma. E aí acaba que os jovens, que já tem aquele espírito mais do próprio do adolescente, né? De contradizer, de desafiar, que é próprio da mente incompleta, que ainda não está amadurecida, compra esse discurso e muita gente leva para a vida adulta. Até que precisa da polícia, né? Até o dia que precisa chamar um policial para ajudar. Sempre chama. Aguiar, meu amigo, estamos caminhando já. Estou falando demais, né? Minutos finais, você viu que corre aqui como pólvora o tempo. O Instagram, ele é radical. Aqui é só 1 hora, né? Não, o Instagram derruba a gente por 1 hora. Mas eu gostaria desse minuto, antes de te passar a palavra para o minuto final, agradecer imensamente a sua participação, agradecer a participação do Blitz Digital. Para aqueles que não conhecem o Blitz Digital, o Aguiar depois vai passar aí os endereços para que vocês possam passar a acompanhar. Manda um grande abraço para o meu amigo Major Olavo. Vamos marcar outra e, obviamente, temos projetos em conjuntos aí futuro. Gostaria de agradecer sem dúvida imensamente os nossos queridos seguidores que nos acompanharam até essa noite. Lembrando aqui, inclusive, o Marcos Matos está perguntando se essa conversa está rolando no YouTube. Não está, por enquanto, mas assim que terminar aqui a live, eu já vou tentar editar e já colocar, disponibilizar no canal da editora Última Rácio no YouTube, para fazer parte daquelas mais de 80 lives que estamos desenvolvendo, que tivemos a oportunidade de desenvolver ao longo da pandemia. Olavo, minuto final para você, meu velho, se despedir dos nossos seguidores. Um grande abraço e muito obrigado. Olha, foi um prazer estar aqui com o senhor. Eu agradeço muito aí o espaço que o senhor abriu. Parabenizar o senhor pelo trabalho na editora, na Última Rádio, que está fazendo um trabalho sensacional, ajudando a gente, né, mostrando a qualidade dos nossos acadêmicos através de publicações escritas, que são importantíssimas porque elas são perenes. Ainda que atinjam um número menor de pessoas, elas têm um impacto profundo na vida das pessoas. Isso é fundamental. Não se muda a realidade sem antes a gente, primeiro, trabalhar a literatura. Então, o trabalho que o senhor está fazendo... Lembrando aqui, né? Sexta-feira, vamos estar nas próximas sexta-feiras sem ser essa... o lançamento do livro. Manda para mim que eu vou ajudar a divulgar. Só policiais militares e a caminhada é essa tocada, falar de doutrina, preencher os espaços que é nosso por direito, né? E você que está vendo aí, se quiser, siga a gente lá no Blitz Digital aqui no Instagram. Nosso site é o blitzdigital.com.br. O meu Instagram é Aguiar Polícia. Vai ser uma honra ter você lá com a gente. E o do Major Olavo, que é Olavo Mendonça. Olavo Mendonça, né? O Major Olavo Mendonça, você também vai achar ele aqui no Instagram. Vai ser uma honra receber vocês no Blitz Digital. E sempre que precisar, eu tento responder todo mundo aqui no Instagram. Nem sempre dou conta, mas eu tento. Obrigado, meu amigo Aguiar. Obrigado a todos. Obrigado, Coronel Roberto, que gosta também de um bom charuto. Um forte abraço a todos. Um abraço. No Instagram, Última Rácio.